Olá! Na aula de hoje nós vamos dar continuidade às nossas orações subordinadas. E a oração subordinada de hoje é a oração subordinada substantiva predicativa. Nós já vimos a oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que o sujeito da oração principal está na oração subordinada. Já vimos a oração subordinada substantiva objetiva direta, que é aquela que o objeto direto da oração principal está na subordinada, sem preposição, né, porque é objeto direto. Já vimos a oração subordinada substantiva objetiva indireta, que é aquela cujo objeto indireto, é aquele que tem preposição, está na oração subordinada. E hoje nós vamos ver a oração subordinada substantiva predicativa. A oração subordinada substantiva predicativa é aquela que tem como função o predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito está na oração subordinada. Aí ela é a oração subordinada substantiva predicativa. Eu resolvi começar a aula de hoje recapitulando para a gente o que é um predicativo do sujeito. Isso é um assunto de 7º ano, mas como eu não sei como é que vocês estão, se vocês lembram, se vocês não lembram, eu resolvi retomar. Então, um predicativo do sujeito é um termo que atribui uma informação ou uma característica, qualidade ou estado ao sujeito. Então, tudo aquilo que eu falo do sujeito, o que caracteriza o sujeito é um predicativo. Os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são verbos de ligação. São eles ser, estar, ficar, continuar. O que é um verbo de ligação, gente? É um verbo que apresenta estado do indivíduo e não uma ação. Por exemplo, pegar não é um verbo de ligação. Pegar é um verbo de ação. Eu pego a caneta. Mas se eu digo que eu estou chateada, estar, nesse sentido aí, não é verbo de ação. Estar chateada não é uma ação que alguém toma, é um estado de espírito do sujeito. Então, aí já é um verbo de ligação. Então, tem essa diferença, tá? Olha o exemplo aí. Os garotos permaneceram calados. Permaneceu não é uma ação que os meninos tomaram. Por quê? Eles estavam calados, já estavam calados. E aí eles continuaram calados. Então não foi uma ação, foi um estado, né? Permanecer é um estado. Então eu digo que permanecer não é um verbo de ação. Permanecer é um verbo de ligação. Por que eu estou explicando isso? Porque no predicativo do sujeito, grande parte do predicativo do sujeito é formado pelo verbo de ligação. E é bom vocês estarem cientes disso para que vocês possam identificar o verbo de ligação, né? Olhou, bateu o olho, já sabe, isso aqui é um verbo de ligação. Já ajuda. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva predicativa, que, como eu disse, é aquela que funciona como predicativo do sujeito da oração principal. Então, eu tenho uma oração principal, o problema é que o prazo já se esgotou. Oração subordinada substantiva predicativa. Ela liga o sujeito da oração principal através do verbo de ligação ser na grande maioria dos casos. Então, esse verbo aí, esse né, que é do verbo ser, ele é um verbo de ligação e ele indica que depois daí eu vou ter uma oração predicativa. Por que uma oração predicativa? Porque eu estou dando a característica do sujeito. Quem é o sujeito dessa oração? O sujeito dessa oração é o problema. E por que tem um problema? O que acontece com ele? O problema é que o prazo dele se esgotou. Então, eu estou falando do sujeito, estou dando uma característica ao sujeito problema e estou dizendo que o prazo do problema já se esgotou. E essa característica que eu estou dando a essa situação, essa característica que eu estou dando a esse problema, ela está na minha oração subordinada. Logo aí eu vou ter uma oração subordinada substantiva predicativa. Bom, a oração subordinada substantiva predicativa, ela exerce o papel de predicativo do sujeito, característica do sujeito, do verbo da oração principal. E vem sempre depois do verbo ser. É uma regra, tá?
Então, o verbo ser, ele não vai aparecer somente nessa forma original, né? Na forma do infinitivo. Ele pode aparecer flexionado, pode aparecer como apareceu na oração anterior. O problema não deixa de ser verbo ser. Nosso desejo, aí mudando de novo, tá vendo? Nosso desejo era sua desistência. Predicativo do sujeito. Nosso desejo era que ele desistisse. Então, oração subordinada substantiva, predicativo. Por que a de cima só está predicativo do sujeito e não oração subordinada? Porque em cima não é uma oração subordinada, porque não tem a conjunção que, ok? Só é oração subordinada substantiva com a conjunção. Em certos casos, usa-se a preposição expletiva de para realce. Veja o exemplo. A impressão é de que não fui bem na prova. Professora, como é que eu identifico uma oração subordinada substantiva predicativa? Eu já sei identificar as outras, essa eu não sei. Bom, eu já sei identificar a subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta. Como é que eu identifico a predicativa? Pelo verbo ser na oração, no final da oração principal. Apareceu o verbo ser no final da oração principal, né? Ou é, ou era, alguma flexão do verbo ser, eu já sei que o que vem ali na subordinada é a predicativa.